Olá, estamos iniciando o podcast da ZEC, Associação dos Empresários de Cumbica, em parceria com a FIG Unimesp, essa importante instituição de ensino da cidade de Guarulhos, aqui no campus Vila Rosário, onde nós estamos, eu, Roberto Marchiori. Eu, Clédson Bernardo. Juntos somos entrevistadores desse podcast e temos a grata alegria de receber hoje nosso entrevistado, Carlos Bettini. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, boa tarde. Prazer. Muito obrigado. Seja bem-vindo, viu, Carlos? O Carlos, ele é formado em Direito, com especialização em Direito Previdenciário, MBA em Gestão de Segurança da Informação. Atua há mais de 30 anos como consultor de empresas, com décadas de experiência na área trabalhista e previdenciária, com foco consultivo. Desde 2018, dedica-se à consultoria para preparação e adequação da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. É sócio fundador da Elabor, empresa de consultoria que atua nas áreas de LGPD, trabalhista e previdenciário. Vamos lá, conta um pouquinho, assim, do início de tudo, né? Você é formado em Direito, tem algumas especializações. Como é que surgiu essa tua vocação, né, para atuar nessa área previdenciária, trabalhista e agora LGPD? Primeiro, muito obrigado pelo convite, agradeço estar aqui com vocês. Eu sou um profissional que tem uma história, eu acho que um pouco peculiar, né? Como muitas pessoas têm. Apesar da formação em Direito, eu ingressei numa empresa de consultoria e auditoria, na qual permaneci por mais de 20 anos. E nesse período, dentro da empresa, vamos dizer assim, eu trabalhava numa área de suporte às áreas contábeis, de emissão de parecer, etc. E, normalmente, nas empresas onde a mão de obra era muito relevante, sob o ponto de vista de custos, impostos sobre folha, me levaram a me especializar nisso. E eu fui gostando dessa situação. Pegando gosto pela coisa. Fui pegando gosto pelas coisas. Porque, por exemplo, a questão de cálculos, de conferência de folha, de enquadramento de uma empresa para fins de entendimento se a contribuição do custeio da Previdência sobre a folha está adequada ou não, desconto dos valores dos empregados, adesão a tudo isso, a aderência disso tudo e toda a complexidade da legislação trabalhista, né, com as questões de cálculo em si, as questões que envolvem as informações de segurança e medicina do trabalho, que depois veio o E-Social aí para fazer um fundo de amarrando tudo isso, né? Então, ao longo de todo esse tempo, de toda essa história, eu fui aprendendo a olhar para as empresas de uma maneira a ajudá-las a se regularizar, porque o meu histórico profissional, pessoal aqui, né, é de que muitas vezes as empresas não cumprem obrigações, não atendem determinações da legislação, ou porque imaginam que estão cumprindo, ou porque não entendem. E na grande maioria das vezes não entendem, não sabem da existência. A legislação trabalhista e previdenciária é muito complexa, né, cheia de senões, entretantos e porém, né, e daí nasceu surgiu essa minha veia de auxiliar as empresas e enxergando as empresas dentro das suas dificuldades. Ao longo do meu tempo de trabalho, auxiliei muitas empresas à abertura de capital, que tem uma série de regras específicas em relação a constar na Bolsa de Valores. Muitas vezes, o foco da empresa que eu trabalhei por muitos anos era uma empresa onde grande parte dos clientes das empresas que eram clientes eram empresas familiares, né? Então isso ajuda a gente a entender um pouco da dinâmica disso, respeitando a dinâmica em especial das famílias, mas isso ajuda a gente a entender um pouco dessas questões, como funciona esse mundo. Então veio daí, e a Lei Geral de Proteção de Dados depois veio quase como uma consequência disso, no meu caso. Né? E pensando já na LGPD, como isso alterou as rotinas trabalhistas e previdenciárias, Carlos? Então, nas empresas, via de regra, mesmo que a empresa não tenha como público o consumidor final, ela seja uma indústria, com certeza ela tem empregados, com certeza ela tem pessoas que são estratégicas no negócio, podem ser próprias ou terceirizadas, e a partir do momento que a empresa, que você entrega os seus dados pessoais, nome, CPF, RG, endereço e assim por diante, às mãos de uma pessoa jurídica, a partir daquele momento, ela passa a ser a controladora daqueles dados e ela é a responsável por isso. E quando a gente traz isso para a realidade, por exemplo, no departamento pessoal,
Muitas vezes o colaborador entrega não só os dados dele, entrega os dados, às vezes, da esposa dele, dos filhos dele, né? Alguns até dos pais, por N motivos, e às vezes em questão de convênio médico, outros benefícios que são oferecidos. E na lei de proteção de dados, menores e maiores de 65 anos têm tratamentos específicos, pessoas portadoras de necessidades especiais têm previsões específicas. Então, qualquer empresa que tenha empregados ou pessoas físicas como cliente final, como consumidor, estão sujeitas e acaba sendo impactado. E o departamento pessoal numa empresa é onde vem todas as informações, né? Normalmente, na estrutura das empresas. Lógico que tem algumas que têm uma estrutura de RH, DP separada e assim por diante, mas é no departamento pessoal que reside a morada dos dados pessoais das empresas, das pessoas físicas dentro de uma empresa. Os pontos relevantes da legislação são os falados dados sensíveis, né? Que são muito realmente sensíveis, e devem ter toda uma preocupação do empresário, porque isso pode impactar, inclusive, com prejuízo considerável. Sim. Fala um pouquinho sobre isso. Então, os dados sensíveis, de acordo com a legislação brasileira, eles são aqueles dados que, caso eles venham a vazar, em função do perfil do titular, né, do dono daqueles dados, isso pode trazer consequências muito mais sérias, né? Então, crianças, apesar o que se tem a respeito de crianças, que esses dados sensíveis, crianças não são dados sensíveis, mas eu peguei disso, mas dados sensíveis efetivamente são dados de saúde. Então vamos trazer para dentro de uma empresa. Muitas vezes o departamento pessoal RH é a ponte entre o colaborador que está, às vezes, enfrentando um problema de saúde muito sério e a operadora de saúde quando a empresa oferece um convênio médico, ou mesmo que não ofereça, às vezes até para poder reportar ou trazer para a empresa a situação que ele está vivenciando. E a partir do momento que ele comunica que ele ou alguém da família dele está com uma questão de saúde, um problema de saúde, um desafio nessa área, o dado que eventualmente possa vir a ser exposto é considerado um dado sensível, porque isso pode, isso pode ofender e até expor a pessoa em determinados momentos, dependendo do que for, porque nem sempre quem tem aquele acesso ou a forma como eventualmente esse dado venha a ser divulgado, isso pode denegrir a imagem da pessoa e trazer consequências psicológicas muito sérias, né? Porque às vezes a pessoa está lidando com um desafio ali, mas não quer que ninguém saiba, e é um direito dela, né? Sim, claro. Então, tem a questão também da sexualidade, da religião, né? Isso, porque, gênero. sabe, infelizmente, né, o ambiente, principalmente industrial, é um ambiente assim meio complicado, né? Sim. As pessoas se sentem no direito de falar criar certos clichês, certos rótulos, que são absolutamente abomináveis, mas felizmente isso está abominando. Mas isso tem tudo a ver também com os dados sensíveis, né? Da privacidade da pessoa, né? Sim, sim. E muitas vezes as pessoas podem não compreender o que está acontecendo, porque assim, a palavra ignorância, às vezes ela tem uma conotação muito pesada. Sim. Mas em si, a ignorância é ignorar a realidade sobre, né? Ou seja, eu ser uma pessoa ignorante, às vezes pode parecer, e todos somos, em algum momento, sobre algum aspecto, em algum assunto, somos ignorantes, é simplesmente não saber a realidade do que está acontecendo ou a profundidade daquela questão. Então, às vezes, uma pessoa pode pegar uma informação pelo caminho indevida e divulgar aquilo, porque ela acha que isso tem que ser público, mas não é dela, né? Não diz respeito a ela. E os meios eletrônicos nos trazem, muitas vezes, uma falsa sensação de segurança que nos ilude até. E ilude empresas, ilude empresários do ponto de vista de decisão, achando que se está, por exemplo, na nuvem, ou se está num aplicativo, ou se está num sistema, está garantido, não tem problema. Pode ser uma verdade, mas não é uma verdade absoluta, né? Porque mesmo as grandes corporações de TI estão sujeitas e gastam milhões, bilhões de dólares para poder se proteger e estão sempre encontrando desafios aí para lidar com isso. Ô Carlos, a gente tem aí essa questão do LGPD
E o LGPD envolve várias questões, né? Quando a gente está falando em empresa, tem a questão da questão trabalhista, das informações do empregado, como a gente falou. Sim. Em que momento o LGPD se cruza com essa questão trabalhista e o que as empresas podem fazer para que garantam, na verdade, nem as empresas, os RH se garantam para garantir essas informações, as informações não sejam sigilosas, né? Sigilosas. Olha, eu vou dizer para você assim, primeiro, ter controle de quem acessa a informação. E, às vezes, você em sistemas ou em redes operacionais, redes corporativas, você pode ou deveria ter como eleger quem acessa a que tipo de informação. Mesmo em ERPs, né, que são sistemas integrados, etc., o ideal é que, primeiro, todos tenham uma senha e um acesso específico. Então, quando o Carlos acessar, ele vai ter um código que é rastreável no sistema e dá para saber que ele acessou, aonde ele acessou, quanto tempo ele ficou, né? Isso é uma questão. E segundo, que eu também não possa ter acesso, ou que não sejam todos os colaboradores que tenham acesso a tudo. E às vezes, nesse afã de resolver as questões, o empresário brasileiro é um vencedor. Sem dúvida. Né? É um vencedor. A gente bate muito disso aqui. É um vencedor. Mas, às vezes, no meio de tantas batalhas e tantos desafios, ele não tem ideia dos riscos que ele está correndo. Como consultor nas empresas, eu normalmente digo o seguinte, olha, o meu papel é te alertar, por exemplo, como se fosse uma placa numa rodovia. O limite dessa rodovia é 120 por hora. Cuidado. Mas não sou eu quem decide se o veículo vai andar 100 por hora, 120 ou 140. Se ele quer ser multado ou não, é problema dele, né? É um risco que ele assume. Eu entendo porque em ser empresário no Brasil é assumir os mais diversos tipos de risco, né? Então, o que acontece? Muitas vezes você não limitar o acesso a essas informações pode ser um problema. Outra coisa, né? Às vezes a gente acha que manda um e-mail e que o e-mail está num mundo mágico que jamais será acessado por ninguém. Isso não é a verdade. Então, por exemplo, vou trazer para trocar dados de pessoas por e-mail sem que esses dados... Estou falando do e-mail só para ilustrar, tá? Sim. Sem que esses dados estejam criptografados, protegidos por senha de alguma coisa, é algo como colocar um carro numa avenida, aonde alguém de cima de uma ponte pode ir lá e pegar esse dado, copiar esse dado. Só que as pessoas como um todo não têm, porque muitos de nós não temos essa capacidade de entrar no ambiente virtual e cooptar informações, a gente acha que ninguém pode fazer, mas muitas pessoas podem fazer e têm condição de fazer isso. Então, proteger informações de pessoas com senhas, acessos e troca de informações via sistemas e portais, que é o ideal, são boas práticas que vão ser feitas. Toda empresa hoje ela precisa ter o seu LGPD implantado, é isso? Precisa. Qualquer tipo de empresa, seja empresas que tenham 1 funcionário, 10 mil funcionários, desde que existe que trabalhe com dados, esses dados têm que ser protegidos através do LGPD. Exatamente. E como é que a empresa garante que está sendo aplicado o LGPD? Como é que ela garante ou quem é que e também quem fiscaliza se as empresas estão aplicando isso? Isso. Desde que foi criada a legislação, foi criada também uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, né? Isso vai passar em algum momento a ser um fiscalizador mais amplo e ainda está num processo de preparação, mas ela já investiga, ela já autua, porque tem multas pesadíssimas sobre isso. Então, essa autoridade é que vai fazer essa fiscalização e que vai verificar isso. A Lei de Proteção de Dados, pela complexidade que ela tem, ainda mais hoje com inteligência artificial, que permite que você faça o rosto da pessoa, mesmo numa videochamada, que é algo comum hoje em dia, um terceiro pode se passar por outra pessoa, tanto em tom de voz, a voz em si, quanto o rosto, e isso tende a chegar a partir do momento, até existe um temor na área de segurança de dados, que isso talvez ainda não esteja tão acessível ou prático às mãos como no smartphone. Mas é uma questão de mais dia, menos dia. Vai chegar ao smartphone. E quando chegar ao smartphone, a tendência de, eventualmente, você ter que criar metodologias de segurança para saber se eu estou falando com o Cledson mesmo, se não é uma pessoa passando por você que acessou de outro número, vai ter que ser implementada. Então, as pessoas ou as empresas têm que começar a buscar, fechar caminhos e por exemplo, uma obrigação que está na legislação e as empresas ignoram é que todas as empresas têm que ter um encarregado
o encarregado de proteção de dados. Vamos chamar assim, o termo da legislação é encarregado. Fora, na legislação europeia, é o DPO, que é muito conhecido por esse nome fora, né, do Brasil. E as empresas, muitas não têm. Né? E esse encarregado tem que ser uma pessoa que tenha condições de poder atender as demandas. Não é porque é caro. Hã? As empresas não têm porque não é caro ter esse profissional na empresa. Acaba que a gente, né, como você acabou de falar, o empresário é um vencedor, na verdade. Sim, eu vou te falar que nem é um vencedor, ele é um lutador. Sim. Né? Todo dia acorda para guerrilhar. Exatamente. Isso não se torna um custo para a empresa ter um profissional desse exclusivo para fazer esse tipo de serviço? Então, é inegável que existe um custo envolvido. Uhum. O ser caro ou não, eu acho que depende muito do tipo de dado que você lida. Se você tiver um portal de comercialização, porque o risco envolvido é muito maior e o encarregado também não é uma pessoa que sozinha ele consiga dar conta de todas as frentes. Ele é uma pessoa que coordena. Mas ele é um intermediador, pela lei, entre a empresa, os titulares dos dados, que são as pessoas físicas que são donas desses dados, e a autoridade nacional. E tem relatórios e regras que devem ser exigidas. A questão é o seguinte, uma vez que houve uma situação, que houve uma denúncia, um questionamento, e não houve a resposta adequada, não houve a apresentação dos relatórios e informações necessárias, os controles necessários exigidos, porque é engraçado, a lei de proteção de dados no Brasil e no mundo, ela já parte do pressuposto que em algum momento vai haver um vazamento de dados. Não por negligência, mas por conta das tentativas inovadoras que surgem a cada 5 minutos no mundo inteiro. Mas, se eu sou vítima disso, eu não basto parecer honesto. Eu tenho que demonstrar que eu sou honesto. Então, políticas implementadas, práticas mais seguras, treinamento de colaboradores, né? Porque como é que eu vou dizer para um colaborador que ele não deve passar um dado por telefone de uma pessoa física sem seguir determinados procedimentos se jamais treinei a pessoa, se eu não tenho uma evidência desse treinamento, como é que eu mostro que o funcionário foi treinado? Eu mostro qual é o treinamento que eu apliquei, qual foi o teste que ele fez e a resposta e o resultado dele no teste, que ele pode ter errado, ele pode ter falhado, mas ele não pode alegar que nunca soube daquilo. Então, esse tipo de cuidado é uma coisa que as pessoas têm que ver. E o custo é assim, eu vou devolver com uma pergunta, né? Porque isso é muito difícil da gente ponderar. Uma das sanções, a lei permite que a multa seja de 2% do faturamento bruto até 50 milhões de reais. Olha só. É alto. Mas eu vou te devolver com uma outra pergunta de quanto custaria isso. Vamos dizer que a sua empresa seja uma empresa que lida com muitos dados, um escritório de contabilidade. Uma das penalidades possíveis, além da multa pecuniária, além da divulgação de que a sua empresa foi autuada por não ter protegido dados ou por ter vazado dados, é o bloqueio do acesso às informações enquanto a empresa não implementar processos e procedimentos de seguros. E isso pode durar de 6 meses a quanto tempo for necessário, na opinião da autoridade nacional, em relação à apresentação de elementos que mostrem que você está tratando os dados de maneira segura. Imagine isso para um escritório de contabilidade, uma empresa de cobrança, para um departamento pessoal. Uma clínica médica. Uma clínica médica. Só lida com pessoa física. Exatamente. Um laboratório de exames, as pessoas... Às vezes, e a maioria é dados sensíveis, né? Dados sensíveis. Você quer ver um outro tipo de atividade onde lida com muitos dados pessoais? Empresas que fazem entrega. Né? Transportadoras, pode parecer que não, mas grande parte do comércio hoje se dá por meio eletrônico. Existem portais que fazem isso, e esses portais, marketplaces, né, para poder atender essas demandas, ou através de serviço próprio ou de terceiro, tem que providenciar as entregas, seja de moto, seja de caminhão, seja de carro, seja como for. E se o cliente final for uma pessoa física, por quantas pessoas esses dados estão passando, e eu que fiz a venda, o que eu estou exigindo de quem vai fazer a entrega lá na ponta para o meu cliente a respeito disso? Depois vazou o dado, mas eu não sabia. Isso, na lei isso não cabe, né? Vocês podem questionar. Então, tem uma série de riscos aí que eu tenho a impressão hoje de que
dizendo para as empresas, às vezes elas não estão sabendo qual risco elas estão correndo. Elas estão assumindo riscos que talvez possam ser minimizados, e a partir do momento que você tem práticas políticas, gestão sobre isso, uma verificação, pode vazar o dado. Mas a certeza de que a empresa não foi negligente, no mínimo, vai atenuar a penalidade e vai facilitar os próximos prazos. Para as empresas, as pequenas e médias empresas, qual o conselho que você daria para que elas consigam implantar o LGPD com segurança, com custo baixo, enfim? Olha, além de contratar. Além de contratar. Não, na verdade, eu acho que assim, limitar quem tem acesso a dados pessoais dentro do que for possível. Não é para acabar com a operação, não é isso. Mas vou dar um exemplo. Eu já vi situações em chão de fábrica que às vezes o pedido está sendo produzido e a tela com o dado da pessoa está não por maldade, é porque na tela do sistema que apresenta o que precisa ser feito, está indo no meio de um chão de fábrica onde passam 20 pessoas ali toda hora. Ninguém controla se tem acesso ou não ao celular para bater uma foto, e hoje em dia celular com máquina, com câmera, todo mundo tem. Todo mundo tem. Então, alguns cuidados, acho que esse tipo de cuidado, limitar o acesso, quem tem acesso, treinar as pessoas e conscientizar as pessoas. Ô, Carlos, mas assim, não precisa falar um valor não da sua consultoria, mas do mercado, quanto é que custa, em média, para fazer uma implantação de um LGPD dentro da empresa? Olha, eu não tenho como te responder essa questão, porque, por exemplo, às vezes, qual é o conceito? Só para a gente também esclarecer. Às vezes você pode ter uma empresa com 10 mil colaboradores, mas que o consumidor final ou não tem venda para a pessoa física no final. O trabalho envolvido aqui é um. Às vezes você pode ter uma empresa do outro lado com 2 pessoas, um sócio e um colaborador, mas que entrega para 20 mil pessoas físicas que acessam isso via site. O risco é completamente diferente. E mesmo em cada um desses 2 exemplos, o que é sistema próprio, o que é sistema de terceiro, qual tipo de sistema, quem acessa, quem não acessa, se é terceirizado alguma parte do acesso aos dados, seja processamento de folha, seja cobrança, seja a entrega, o transporte. Mas não, assim, eu posso falar por mim, não são valores abusivos. E também tem uma coisa que eu preciso dizer, não existe passe de mágica, né? Seria muito bom eu perder 20 quilos de hoje para amanhã, mas não é possível acontecer isso. São processos que precisam ser implementados. Então, eu não consigo imaginar algo que seja feito, a depender do porte da empresa, menos de 4, 5 meses, né? Porque você precisa habilitar softwares, treinar pessoas, implementar, criar políticas, porque a autoridade pode exigir isso. E se eventualmente vazar um dado, essa informação precisa estar clara. O dado vazou, mas eu tinha tudo isso, foi um acidente, não foi uma negligência, entendeu? Mas os custos não são altos, não são proibitivos. Eu acho que às vezes as pessoas pensam que isso daqui é o preço de uma casa, não sei, de um carro. Não é assim. Vou falar da minha empresa, a gente trabalha justamente com empresas de pequeno e médio porte, e a ideia é viabilizar para as empresas justamente algo factível, né? Factível. Né? Gostaríamos de cobrar um preço da Suíça, mas nós moramos no Brasil. Né? Eu tenho, assim, como advogado, eu vi poucas ações indenizatórias baseadas no LGPD. Né? E eu sinto, no meio empresarial, uma sensação de que a lei não pegou. Sim. Tá? Vários advogados, empresários, falaram assim, mas isso não vai pegar, ou já não pegou, ou coisa parecida. O que você falaria para essas pessoas? Porque o Brasil tem essa característica, a lei que não pega, né? Eu nunca vi isso, né? Isso é maluco, né? Mas sim. Um alemão não ia entender a nossa conversa, não ia, cidadão alemão, da Suíça. Não pega. Nada contra as demais nações, estou dizendo isso por conta do perfil. Como referência, né? Na verdade, a lei pegou. E, às vezes, o que acontece assim, sabe aquela questão que vai seguindo silenciosa até a hora que você se dá conta e que, às vezes, está num ponto que, tudo bem, é possível reverter, mas vai custar muito caro. E, às vezes, dependendo do negócio, porque tem uma coisa que está em jogo na proteção de dados que eu acho que, muitas vezes, é indescritível ou imensurável. É o valor
da sua empresa, a sua imagem. Quanto isso custa? Arranhar essa imagem para o teu mercado consumidor, quanto vai te custar? Eu acho que é essa que tem que ser a pergunta disso, né? Porque uma vez que tem o dado vazado e tem evidências, porque tem informações que a gente presta só para alguns lugares. Sim. E é muito fácil. E eu, por exemplo, depois que eu comecei a me dedicar a essa área, eu facilmente percebo quando alguém passou dado para terceiros. Então, isso tudo... E aí a pergunta é, esse dado está autorizado? Eu estou autorizado a ter esse dado? Eu tenho um tratamento, uma vida útil desse dado aqui dentro? Eu preciso desse monte de dado aqui? Eu só estou ficando com um monte de problema nas minhas costas. Pegando dado a mais, ou né, cedendo. No meu negócio, às vezes, aquilo não interessa nada. Para que eu estou guardando esse monte de risco aqui? E, às vezes, uma questão pontual já resolve isso. Certifica que eliminou, segue, mostra, documenta, acabou. Tirou um monte de problema da frente. Para o dono, no caso de empresas familiares, para os sucessores e para a imagem do negócio. Porque construir uma imagem é difícil, mas arranhar ela... Você sabe que, nessa linha, um exemplo que para mim é muito interessante nesse aspecto é quando você compra um imóvel na planta. Começa a ligar um monte de prestadores de serviço terceirizados te oferecendo, né? Como é que eles descobriram, né? Que eu comprei o imóvel, que o negócio, né? E é uma prática muito comum no mercado. Exatamente. E já houve empresas, tudo bem que por conta de um motivo específico, foram condenadas nesse sentido. E depois houve um entendimento que naquele caso não estava em vigência a lei, etc. Não sei como, eu não tenho acompanhado, não sei como se desdobrou isso. Mas aí é que está a questão. Eu estou autorizado, é muito simples em mostrar quem entregou, quem soube. Sim. Né? E se não foi ela, depois eu tenho que mostrar, se não fui eu a empresa que comercializei, eu compartilhei, eu tenho que mostrar, ter elementos que demonstrem que não fui eu, né? Para poder tirar esse ônus da prova das minhas costas. Bacana. Carlos, deixa eu dar um recadinho aqui da FIG. Pois não. Olha, o céu ou o topo? Ser melhor é uma questão de escolha. Faça já seu vestibular aqui na FIG, Unimesp. Conheça o campus Vila Rosário. Nós estamos com mais de 32 mil metros quadrados. Aqui nós temos cartório de estágios, biblioteca com mais de 150 mil itens, clínica psicológica, academia de artes marciais, uma das maiores instituições fitness do Brasil, a ACM, o anfiteatro com capacidade de 1.200 pessoas, auditório, laboratório, enfim, todos os caminhos levam à FIG Unimesp. Conheça a instituição que fica situada na Avenida São Luís, 315, no bairro da Vila Rosário, aqui em Guarulhos. A FIG é uma opção. Eu vou invadir um pouco o espaço do meu colega aqui. Ele é especialista em ESG. Como é que essa sintonia entre a LGPD, o que você faz com o ESG? Sem querer invadir o espaço do colega. Fique à vontade, não tem problema. A minha leitura é que do braço, na perna, ou como queira chamar, no G, né, do governamental, na gestão, a LGPD entra ali. Entra nessa questão de ter boas práticas, bons processos, que normalmente não estão descolados, né, das demais práticas da empresa. Porque você proteger dados sempre é uma coisa muito importante. Pode parecer que não, mas às vezes o dado de uma pessoa que vaza, que está no mercado, ou que não tem uma previsão, porque muitas vezes, por exemplo, o colaborador, ele entrega o dado da esposa, adesão ao plano de saúde, a esposa deu anuência, tem algum momento, porque ele não tem uma previsão clara nesse momento de que é possível eu entregar o dado da minha esposa para qualquer fim. Ela que é a titular. Então tem que tomar uma série de cuidados, mas está no G. Está na perna do G ali, pelo menos na minha opinião, o especialista que pode dizer. É isso mesmo, está certíssimo. No G que a gente trata as questões de sigilo, envolve reputação da empresa, enfim. Ô Carlos, eu queria te fazer uma pergunta. A inteligência artificial, o que pode ajudar na questão do LGPD? Olha, ela vai poder ajudar em muitas questões. Mas hoje eu vejo a inteligência artificial mais como um desafio a ser evitado, principalmente nas empresas que têm serviço de atendimento telefônico por necessidade, seja com os colaboradores ou com clientes finais, justamente por conta dessa possibilidade de, eventualmente, ela facilitar, pelo menos infelizmente nesse momento, a aplicação de golpes nas empresas, ou um dos truques que são utilizados, que é o de engenharia social. O que é engenharia social? Eu estou falando com
com o Cledson, mas eu estou falando com o Marchioli. Porque ele se passa, só um exemplo aqui. Sim, claro, então, claro. Isso se chama engenharia social. E a gente vê isso muitas vezes sendo utilizado contra instituições financeiras, mas também contra empresas, né? Em algum momento o dado vaza no meio do caminho e um terceiro, que não tem nada a ver com a corporação, se faz passar por, e aí a gente tem que tentar colocar medidas de segurança para que isso não aconteça e avisar os nossos clientes ou interlocutores. Então, a questão vem aí. A inteligência artificial, na forma como ela está hoje, ela vai ajudar muito. Ela pode trazer opções de preparação de várias informações de uma maneira contida. O problema que a gente precisa ter, e que talvez nem todas as pessoas tenham essa consciência, é que quem treina a inteligência artificial somos nós. Sim. A partir do que eu disponibilizo para ela se alimenta, retém a informação de alguma maneira e pode levar essa informação para um terceiro num segundo momento, sem pedir qualquer tipo de licença. Afinal de contas, eu disponibilizei aquilo para ela. Logo, a partir do momento que ela teve acesso à informação, em tese, não que ela vá disponibilizar nome de pessoas, mas dependendo do conteúdo, da forma, do nível de segurança e segredo de negócio que aquilo envolva, é preciso tomar cuidado. Ela se transforma numa vilã, na verdade, né? Aquilo que pode ser uma ferramenta favorável, digamos assim, pode se transformar numa vilã da história. Mas é aí que está. Assim, eu não sou especialista em inteligência artificial, eu acabo utilizando e como um instrumento para a minha profissão, Sim. Mas é uma coisa difícil de você rastrear, né? Essa situação, a informação que é apresentada pela inteligência artificial. Alimentada ali, né? Porque você alimenta a rede mundial de computadores, né? Como um todo. Sim. De onde veio essa informação, né? É um desafio, né? E eu acho que nos próximos anos nós vamos ver uma especialização. Primeiro que eu acho que virá uma segunda geração de inteligências artificiais, aí como tudo, né? Os smartphones e tudo foi surgindo, é uma tendência. E essa questão, já tem redes ou inteligências artificiais onde a forma de pesquisar são diferentes. Então, tem algumas que você entrega o documento e fala, eu quero que você, a partir disso, faça essa e essa e essa tarefa. Exatamente. Mas a partir do que você disponibiliza, e tem outras, dependendo do perfil, da forma como você coloca, que ela vai buscar onde está, e muitas vezes traz questões, por exemplo, informações que podem não estar adequadas, porque às vezes ela busca na rede da internet o que ela achou em maior volume, dentro do critério, da forma de pesquisa que ela colocou, ou que você colocou no prompt, ela vai te dar uma devolutiva nesse sentido. Legal, né? Bacana. E é interessante porque, às vezes, as pessoas não têm a devida atenção, como essas pessoas que falam que não pegou, né? Porque como a coisa não se transforma de uma maneira muito pública, muito divulgada, como deveria, como a gente está fazendo hoje, né? Criando, alguma forma, informações, conteúdo, para que as pessoas se despertem para o assunto, né? Sim. Mas a gente não vê isso de forma recorrente, por exemplo, na TV aberta. Eu não vejo. E é interessante o que acaba acontecendo, né? Que tem uma parcela, o dono do dado, ele não está sujeito à autoridade nacional, ele pode ir na justiça e ele oficializar e reclamar ali. E ano a ano isso está crescendo na casa de 200%, em várias frentes. As principais são as trabalhistas, as cíveis, né? As pessoas estão começando a questionar isso. E isso, uma vez que eu não tenha como provar de ter medidas eficientes, vão se tornar indenizações de alguma maneira, ou problemas maiores. Porque imagina, bloqueio o banco de dados por conta de uma situação que nem é real, mas eu não tenho como mostrar. Separa a empresa, né? Separa a empresa. Às vezes você quebra o negócio. E aí, nem sempre do outro lado, a gente vai ter o juiz que, por conta da obrigação de cumprir a lei, o juiz também tem que cumprir a lei, ele pode até achar atenuantes ali no meio do caminho, mas ele vai ter que punir a empresa, né? E aí é uma situação bastante desafiadora mesmo. Carlos, para a gente finalizar, qual mensagem você deixaria aos gestores sobre a importância de uma gestão de dados responsável, tanto para o cliente como para o colaborador? Marcas de excelência, marcas que são lembradas pelo consumidor, que as pessoas desejam possuir ou o serviço, ou o aparelho, o equipamento, tem um cuidado muito grande com a sua reputação, com o seu nome, e tomam cuidado com isso, e
naturalmente isso não custa, como eu disse aqui, um absurdo. E eu penso que uma série de medidas contínuas ao longo do tempo são muito mais eficazes do que uma medida bruta, enorme. E a minha experiência na atuação na proteção de dados me diz que assim, é difícil você reverter um transatlântico em 15 dias. Você não consegue virar isso, porque envolve tantos dados, tantos sistemas, tantos departamentos, uma cultura operacional e empresarial que não dá para você fazer em 15 dias, não dá para você fazer muitas vezes em 3 ou 6 meses, dependendo do porte da empresa. E não é porque não quer, é porque não dá, né? Então, comece a pensar com carinho, que as empresas pensem com carinho nesse tipo de situação, porque principalmente em empresas familiares, nós estamos trabalhando nelas hoje, muitas empresas já vieram de pais para filhos, e na família existe uma expectativa de que elas sigam com os filhos, netos e assim por diante. Então, fazer ou tomar medidas desse tipo são uma maior garantia para que esses negócios cheguem à mão dos seus filhos e netos numa condição melhor, com um passivo muito melhor e, principalmente, existindo. Porque pode parecer que não, mas dependendo do tamanho do problema, da área de atuação, pode significar o fim do negócio. Uma empresa na área de saúde que não tem processos de segurança razoáveis e que dados sensíveis venham a vazar no mercado, pode representar o fim do negócio. E não é isso que a gente quer. Muito bom. Isso aí. Isso. A ideia realmente é essa, é passar experiência, informações, que tenham um conteúdo que realmente desperte o interesse de quem está nos assistindo. E talvez cobrir uma lacuna que muitas vezes a própria mídia como um todo deixa em aberto. Porque não é um assunto assim tranquilo, gostoso, é um assunto necessário, né? Sim, é e verdade. aí você acaba não tendo espaços que, né, proporcionam isso. Exatamente. Às vezes a audiência fica sacrificada e daí o não interesse, né? E um dos não interesses da grande mídia é porque ela está isenta em grande parte disso, por lei. Então, como aonde ela podia ser afetada, a própria lei já protege ela, dali por diante isso tem baixa repercussão dentro daquilo que eles entendem que gera receita para eles. Tá bom? Carlos, muito grato por sua entrevista, foi um prazer tê-lo com a gente, né? Eu mais uma vez, porque eu já tive a oportunidade outra vez, né? E por boas conduções do destino, a gente se encontrou novamente. É verdade. Mas agradeço muito a sua entrevista, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, viu, Carlos, por estar aqui com a gente. Muito obrigado. É isso. Muito bom. Mais uma vez, né, o podcast da ZEC, a Figo Unimed, atinge seu objetivo de levar para você experiência, informação, conteúdo de relevância para todos, em especial para os empresários. E por isso nós agradecemos muito a sua audiência e esperamos contar com ela sempre, que a gente vai sim trazer pessoas como o Carlos para a gente poder ter um podcast de conteúdo de importância como foi hoje. Obrigado por sua audiência. Obrigado, até a próxima. Tchau. É isso.